Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17 e no versículo 24. Mateus, capítulo 17 e versículo 24. Todos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim um texto bíblico: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lance o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estarte, e toma-o, entregarás por mim e por ti. Pode se assentar no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, pela grande oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na tua casa. Deus, o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através da palavra inicial. E Pai, eu quero lhe pedir, continue falando conosco. Deus, os meus irmãos não precisam ouvir a minha voz, mas eles precisam te ouvir, Espírito Santo. Pai, fala conosco através da tua palavra. Deus, a tua palavra tem o poder de levantar aquele que está caído nessa noite. Pai, a tua palavra tem o poder de alegrar o coração do meu irmão e da minha irmã que está triste. Deus, fala conosco através da tua palavra. Pai, a tua palavra tem o poder de aconselhar o meu irmão e a minha irmã que já não consegue ouvir conselho de mais ninguém, tem dificuldade de ouvir conselho de amigo, de pai, de mãe, de cônjuge e até mesmo de pastor. Deus, a tua palavra tem o poder de nos aconselhar. Faça isso, Espírito Santo, fala na nossa alma. Precisamos de sair daqui diferente da forma qual entramos. Continue à vontade no nosso meio, ministra no nosso coração. Para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, e todos aqueles que creem dizem amém. Amém. Amados, essa é uma passagem que Deus fala muito ao meu coração. Eu vou compartilhar com vocês o enredo da história. Os cobradores de impostos pararam a Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, o mestre de vocês não paga imposto não? Pedro respondeu: paga, todo mundo paga, Jesus paga também. Mas a Bíblia vai falar que quando Pedro entrou na casa, antes que Pedro falasse alguma coisa, Jesus se lhe antecipou dizendo: e aí, Simão, o que te parece? Quem cobra, quem deve pagar o atributo? São os estrangeiros ou são os filhos? Pedro logo falou: são os estrangeiros. Mas aí Jesus falou o que para Pedro? Pedro, para não dar escândalo, para não dar buchicho, Pedro, faz o seguinte, vai o quê? Vai pescar. Quando você for chegar no rio, vai ter o primeiro peixe que você fisgar, vai ter lá na boca do peixe uma moeda, a qual você vai pagar o meu e o seu imposto. Essa é a história. Mas, amados, preste atenção no nome de Jesus. Para Pedro não foi nada fácil essa situação. Se coloca você no lugar de Pedro agora. Você está aqui na igreja, na UBBC, você está precisando de um milagre. Principalmente de um milagre financeiro, que você precisa pagar um aluguel, precisa pagar alguma dívida, comprar remédio, e você está aqui na igreja: Jesus, eu estou precisando de um milagre, Jesus, eu preciso de um recurso, Jesus, fala comigo. E aí Jesus fala com você. E aí Jesus fala o que para você? Olha, você está precisando de um milagre financeiro, você está precisando de um milagre? Então faz o seguinte, vai pescar. Irmão, fica só para nós aqui. No mínimo, seria uma situação um pouco diferente. Você está na igreja, pedindo a Deus algum milagre, e o Senhor fala para você fazer o quê? E pescar. Irmão, fica só para nós aqui. Ia ser uma coisa, no mínimo, diferente ou estranha, sim ou não? Sim. Mas, amados, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que funciona. Pedro, então, obedece a Jesus, porque Pedro obedeceu a Jesus para não pagar o segundo mico da
história, porque o primeiro mico, vocês se lembram? Que foi quando Pedro e os discípulos passaram a noite inteira pescando, não pescou nada. E aparece o homem e fala assim, ó, joga pro outro lado. E aí a Bíblia vai falar que eles pegaram grandes, 150 grandes peixes. Mas aí para Pedro não pagar o segundo mico, Pedro obedece. Agora, irmão, imagina a cena. Pedro, mas rapaz, nós estamos precisando de dinheiro. Não é de pescar agora, sim ou não? Porque os cobradores de impostos estão aí. Mas parece, irmãos, que lendo o texto bíblico, parece que Pedro não deu uma resposta com convicção. Porque Jesus indaga a Pedro antes que Pedro fala. Querido, o que eu aprendo aqui é que opinião é o que você sustenta, convicção é o que sustenta você, amado. Você não pode ser movido por opinião, você precisa ser movido por convicção. E a nossa convicção é a palavra de Deus. Eu me lembro de quando eu estava indo para o Oriente Médio com a minha esposa, uma irmã falou para mim, Cezinha, você não tem medo de morrer lá não? E eu perguntei para a irmã, e aí, irmão, tem medo de morrer aqui não? Porque, irmão, morre lá, morre aqui, morre em qualquer lugar, sim ou não? Sim! Mas eu falei para a irmã, eu não posso ser movido por opinião, preciso ser movido por convicção. E a minha convicção diz que 1000 cairão ao lado da minha direita, mas eu não serei atingido, então vamos embora! Aleluia! Não é verdade sim. Nós precisamos ser movidos por convicção. Agora você imagina Pedro lá no rio, irmão. Imagina você precisando de um milagre, Jesus, ó, vai pescar lá. Na boca do peixe vai ter lá o dinheiro do seu aluguel. Você imagina a cena, irmão? Hã? Porque parece que quando a gente lê a Bíblia, parece que quando é com os outros é tudo tranquilo, não é verdade? Mas quando a gente se coloca no lugar, meu irmão, o negócio é mais estreito. Aí está lá Pedro pescando. E a ordem de Jesus foi explícita. Olha, quando você pegar o peixe, vai ter na moeda dele o imposto que você vai pagar para mim e para Pedro. Amado, o que eu acho interessante nessa passagem é a forma como Jesus era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Querido, tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo de Deus. Foi por intermédio do Espírito Santo que Jesus sabia que havia um peixe que estava lá com a moeda na boca, sim ou não? Em João, no capítulo 16, no versículo 7, diz, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu vou, o enviarei. O próprio Jesus deu um testemunho da pessoa do Espírito Santo, amado. Jesus falou para os seus discípulos, é importante que eu vá, porque aquele que virá após mim vos ensinará todas as coisas. Então o próprio Jesus deu a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Amado, eu estou vindo da Jordânia. Lá na Jordânia não pode pregar o Evangelho pela lei islâmica do país. Lá na Jordânia temos a polícia secreta e a polícia religiosa. Agora a pergunta é, Cezinha, se tem a polícia secreta, tem a polícia religiosa e por lei não pode pregar o Evangelho, como é que vocês pregavam o Evangelho? Por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, ele precisa ser o meu e o seu GPS. O Espírito Santo vai me conduzir acerca de todas as coisas. Então tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo. Talvez você possa pensar, Cezinha, mas Jesus curou, porque Jesus era Jesus. Jesus, ele ressuscitou morto, porque Jesus era Jesus. Mas amado, olha o que diz o texto bíblico, Filipenses no capítulo 2, ao versículo 5 ao 8. Que embora sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus, algo a qual se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus se esvaziou de si mesmo, da sua totalidade de Deus, amado. Então tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo de Deus. Agora, Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Sim. Amados, se Jesus é o nosso modelo, então nós precisamos dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e aplicar na nossa vida. Porque se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Jesus, ele é o nosso modelo. E Jesus falou, gente, é importante que eu vá, para que o Consolador venha e possa auxiliar vocês na trajetória cristã. E a pessoa do Espírito Santo, ela é de suma importância. Em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até aqui tudo bem, amados? Amém. Então beleza. Irmãos, a questão é,
A gente sabe que o Senhor, que o Espírito Santo fala conosco através do louvor, sim ou não? Sim. O Senhor fala conosco através da pregação. O Senhor fala conosco através da sua palavra, sim ou não? Sim. Mas amados, há momentos da nossa vida, presta atenção nisso em nome de Jesus. Há momentos da nossa vida que nós precisamos de uma palavra rema, de uma palavra específica. Você sabe que Jesus fala através do louvor, através da pregação, através da palavra. Mas já aconteceu com você esse momento na sua vida? Você fala assim: Jesus, eu preciso que você fale comigo de uma forma muito específica. Já aconteceu isso aqui? Ou isso só acontece lá pasmando do Oriente Médio? Acontece esse negócio aqui, gente? Amém. Tem momentos que a gente precisa de uma palavra rema. Fala: Deus, eu preciso que você me dê uma direção específica para eu tomar essa decisão. Porque, amados, às vezes parece que quando a gente vem na igreja, parece que Deus está falando por atacado, mas não é, querido. Deus está, todo mundo aqui está ouvindo a minha voz, ouvindo a pregação, mas o Espírito Santo está falando de uma forma personalizada. O que o Espírito Santo está compartilhando no seu coração talvez vai ser diferente do que o Espírito Santo está falando através do coração do seu irmão, porque são situações diferentes. Deus não olha para a igreja e vê um mercado de atacado. Deus olha para nós e Ele vê cada um na nossa individualidade. Então Ele fala conosco de uma forma muito personalizada. É por isso que tem coisas que às vezes a gente ouve na igreja que o irmão, mas eu não estou entendendo. Mas o Senhor está falando com outra pessoa. Porque o Senhor, querido, Ele trata na nossa individualidade, mesmo quando estamos na coletividade. Então há momentos que nós precisamos de uma palavra rema. E nós sabemos que em Salmos 119, versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés e luz que ilumina os meus caminhos. Então o Senhor fala conosco de diversas formas. Há momentos na nossa vida que nós precisamos de algo específico. É igual lá na Jordânia. Como é que a gente vai pregar o Evangelho num país muçulmano, que todo mundo é muçulmano? Pelo Espírito Santo. Amados, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, por gentileza. Romanos, amém. Capítulo 8, versículo 16. Olha que texto bíblico extraordinário. Diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Que nós somos o quê? Filhos de Deus. Amados, presta atenção aqui, por favor. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amados, como é que você tem essa convicção no seu coração que você é uma pessoa salva, que você agora se tornou um filho e uma filha de Deus? Quando você aceitou a Jesus, apareceu um anjo para você dizer: ó, esse aqui é o número do seu protocolo, quando chegar a sua vez, você apresenta a cena. Apareceu esse negócio para você? Não. Sim ou não? Apareceu um anjo dizendo para você: ó, glória a Deus, aleluia, você ganhou um prêmio à vida eterna, parabéns. Apareceu isso, gente? Então como é que nós temos essa convicção dentro de nós? Pelo Espírito Santo, ok? Vocês estão comigo? Amém. Ok, amados, se o Espírito Santo testifica algo em nosso espírito de suma importância acerca da nossa salvação, acerca de sermos filhos e filhas de Deus, por que é que o Espírito Santo não iria testificar as coisas simples do dia a dia? Para pensar. Se o Espírito Santo fala coisas extraordinárias acerca de você ser filho, por que é que o Espírito Santo não vai compartilhar ou não vai instruir acerca dos dias da semana? Porque parece que o Espírito Santo, ele testifica essas coisas de suma importância. Ah, mas acerca da minha faculdade, acerca do meu trabalho, acerca do meu casamento, parece que o Espírito Santo não está preocupado. Amado, se o Espírito Santo se preocupa com algo que é extremo, o Espírito Santo também se preocupa com as coisas mais simples do dia a dia. Nessa noite, eu quero falar com vocês sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no projeto. O projeto tem 2 andares, o projeto das mulheres, e lá só tem mulheres, eu sou o único homem. E o projeto estava naquele dia rolando tudo bem, tudo tranquilo, as mulheres estavam fazendo as peças, outras estavam costurando, e a coisa estava fluindo bem. E eu tinha um compromisso na minha casa, eu falei: amor, eu estou indo em casa, depois eu volto. Nessa que eu estou descendo as escadas, o Espírito Santo veio como um impulso no meu espírito, dentro de mim: volta para o projeto. Eu falei: capaz mesmo, tá tudo bem lá, por que eu vou voltar lá? E aí, aquele impulso, eu não tive uma visão, eu não ouvi uma voz audível, veio um impulso dentro de mim.
um testemunho interior, volta para o projeto. Eu pensei, capaz, mas não vou embora. Nessa que eu desci as escadas, estava na metade do caminho, veio esse impulso de novo, volta para o projeto. E eu parei, eu pensei, eu falei, olha, só existe uma forma de eu saber se é o Eterno que está falando comigo, ou se é alguma preocupação da minha cabeça. Qual é essa forma? Eu obedecendo. Não tenho o que fazer, eu tenho que obedecer. Então, irmão, lá na Jordânia é de 40 a 50 graus. E lá eu e minha esposa não tínhamos carro. Então você imagina o calor que eu estava sofrendo, que era quase o sol do meio-dia. Eu falei, quer saber? Se não acontecer nada, é o meu amigo, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Então eu vou voltar. Eu voltei para o projeto, amado. Quando eu estou voltando para o projeto, eu perguntei para minha esposa, eu falei, amor, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Eu falei, ih, rapaz, eu acho que eu não entendi nada. Quando eu fui para trás da sala, fui beber água, fui descansar, passou 5 minutos. Quantos minutos eu falei? Irmãos, passou 5 minutos, chegou um homem, um muçulmano, com maldade no olhar, entrou para dentro do projeto, não quis falar com nenhuma das mulheres, as mulheres sentaram, e a Jéssica veio correndo e falou, amor, entrou um muçulmano aqui. Quando eu fui para o salão principal, aquele cara tomou um susto, porque ele achava que só tinha mulheres. Quando eu fui falar com ele, ele não queria falar nada comigo, eu falei, se você não quiser falar comigo, eu vou conduzir você até a porta então. E ele estava bravo, falando uma outra língua que não era o árabe, eu conduzi ele até a porta. Quando eu conduzi ele até a porta, tinha outro muçulmano esperando ele. Amado, eu estou falando que nós estávamos desenvolvendo um projeto missionário em um país muçulmano, e o muçulmano tinha invadido o projeto. Amados, poderia ter acontecido de tudo. Um atentado terrorista, poderia ter acontecido muitas coisas. Aconteceu? Não aconteceu. Poderia acontecer? Poderia. Mas eu não paguei para... Agora, amado, preste atenção. Eu não poderia muito bem ter mandado um WhatsApp, não é verdade? Ô amorzão, tá tudo bem por aí? Sim ou não? Sim. Eu não poderia ter ligado? Também. Mas o que o Espírito Santo pediu para eu fazer? Para eu voltar, irmão. Porque se eu tivesse ligado ou mandado mensagem, naquela hora tá tudo bem. Então você percebe a importância de nós termos a sensibilidade de não só ouvir o Espírito Santo, mas de corresponder o Espírito Santo de Deus, amado. Eu me lembro de um dia que eu e a minha esposa estávamos indo comprar tomate, irmão. Presta atenção nessa, que essa é boa. Comprar tomate, irmão. Eu estava com a minha esposa lá, comprando tomate e tal. E aí tinha um atendente que nos atendeu lá, ele era árabe. E na hora veio um impulso no meu coração, um testemunho. Ore por dor nas costas. Eu falei, amém, como assim? Acho que o pessoal está me fazendo mal, gente. Orar por dor nas costas. E aí bateu aquela vergonha. Irmão, eu vou contar para vocês milagres aqui. Mas, além do milagre, eu quero compartilhar com vocês o processo que eu passei para chegar até o milagre, porque às vezes o processo, as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, não comentam. Só comentam o milagre, e falam, glória a Deus, aleluia. Mas o processo, irmão, não é fácil, não. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim, ore por dor nas costas. Eu falei, ai meu Deus, ora, não ora. Quando eu fiquei nessa, ora, a gente saiu do mercado. E eu cheguei na minha esposa e falei, amor, eu acredito que o Espírito Santo está pedindo para eu orar por dor nas costas. Ela, sério? Eu falei, sério, por quê? Porque ele falou comigo também. Eu falei, então demora, então vamos entrar. E aí a gente entrou, irmãos. Eu cheguei naquele, eu perguntei, olha, escuta, não sei se você vai entender muita coisa não, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você está com dor nas costas? Ele falou, não. Eu falei, eu acho que o download foi cancelado, a internet caiu, não entendi nada. E aí eu olhei para a casa da minha esposa, ela olhou para mim, aí depois ele falou, mas a minha mãe tem. Eu falei, eu acho que a internet voltou. A minha mãe tem dor nas costas, eu falei, eu posso orar por ela? Ele falou, ela não está aqui agora, daqui 2 dias você volta que ela vai estar aqui. 2 dias depois, amados, nós voltamos para aquele mercado. Aquela mulher tinha forte 2 nas costas há anos. As costas dela eram travadas, ela andava muito devagar. Depois que nós oramos por ela, amado, nós colocamos a mão nas costas dela e aquela mulher tinha sido curada na hora. Aquela mulher foi curada na hora, ela falou assim, nossa, eu não estou sentindo mais dores. Eu falei, não está sentindo mais dores? Então faz o test drive que eu quero ver. Porque, irmão, foi curada, foi, não é? Jesus falou que para o paralítico levanta e faz o test drive. E aí eu falei, então faz os movimentos que a senhora não fazia. E aquela mulher começou a fazer os movimentos que ela não fazia. E cada vez que ela fazia os movimentos que ela não fazia antes, ela chorava e mais ela glorificava a Deus. Ela falou, mas quem fez isso? Eu falei, foi Yeshua, foi Jesus que te curou. E aquela mulher então começou a espalhar a notícia por todo o vilarejo que Jesus havia curado aquela mulher. Amados, o que eu quero dizer para você é
que isso é totalmente acessível a todos nós. O Espírito Santo é acessível a todo cristão que nasceu de novo, amado. Isso não está classificado a uma classe específica da igreja. O Espírito Santo, o Eterno, mora em você, querido. E Ele quer lhe conduzir acerca de todas as coisas. Mas para que a gente possa ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente precisa ter a percepção de quando o Espírito Santo fala conosco. E essa forma, amado, só existe uma: obedecendo o Espírito Santo. Nem sempre, às vezes, o que o Espírito vai lhe ministrar, você vai entender, mas você precisa obedecer. Vai lá para o versículo 14, por favor. Olha que texto extraordinário. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São o quê? Filhos de Deus. Então vocês prestaram atenção no que vocês leram? Pois todos os que são guiados, orientados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são o quê? Filhos de Deus. Ou seja, isso é algo contínuo. Porque parece, amado, que quando a gente vem num culto como esse, a gente glorifica a Deus, aleluia, Jesus é bom, vamos ganhar as nações. Aí a segunda-feira vem. Quando a segunda-feira vem, parece que quando o Espírito Santo vai falar com você, ó, tá vendo aquela mulher ali no ônibus? Vai lá e ora por ela. Vai, capaz mesmo, Jesus. Essa Deus tem poder. Eu vou orar por aquela pessoa, nada? Mas antes o culto não estava dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus me usa. Irmão, quem é que está falando com você? É o Espírito Santo. Então você percebe que, além da importância de você ouvir o Espírito Santo, você precisa corresponder o Espírito Santo, sim ou não? Amado, você quer ver um exemplo simples para todos nós entendermos de uma forma mais fácil? Acontece principalmente na hora das ofertas. Principalmente em muitas igrejas, eu não estou falando todas, eu falo muitas igrejas, o índice de ofertas missionárias é lá embaixo. Você, o pastor Zé está aqui ministrando a oferta, pastor Ronaldo, e aí ministrando a oferta para alcançar o Pará, para alcançar outras nações. E aí o Espírito Santo falou com você, ó, dá uma nota de 100. E aí quem que falou isso com você? O Espírito Santo. Aí você tá, nota de 2, nota de 5, nota de 5. Irmão, quem é que foi falar com você? Ah, mas como que eu vou saber se não é o diabo? Ah, irmão, só se o diabo se converteu, ele quer investir em missões, não é verdade? Porque pelo contrário, quem é que é? O Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo falou para você dar uma nota de 50, porque você tem o quê? A nota de 50, irmão. Mas nós, cristãos, muitas das vezes, a gente já quer fluir no sobrenatural. Em nome de Jesus, paralítico anda, morto ressuscita. Amado, se você tem dificuldade de obedecer o Espírito Santo nos mínimos detalhes, quando dirá as coisas mais complexas que você acha que são complexas. Para pensar. Amados, nós precisamos subir de nível nessa noite no nome de Jesus. Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Na tradução NVI fala do tamanho de um grão de mostarda, mas no grego, no original, fala como, e não do tamanho de um grão de mostarda, mas fala como um grão de mostarda. Por quê? Porque a fé, querido, ela é processual. Alguém aqui já plantou uma semente, do dia seguinte a semente já cresceu e deu fruto? Por quê? Porque a semente ela é processual, querido. Sim ou não? Sim. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por adversidade e aí Deus deu vitória e aí a sua fé cresce um pouquinho mais. Então a nossa fé, ela precisa ser desenvolvida. Amado, se você não consegue desenvolver a sua fé nas pequenininhas coisas, quando dirá as coisas grandes, querido? E todos aqui sabem que Deus quer usar a sua vida, sim ou não? Amém. Mas, amados, para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Eu me lembro que um dia eu acordei e falei para minha esposa, amor, eu estou indo para o Iraque. Imagina você, o seu marido acorda lá, cafezinho da manhã, tranquilo. Fala assim, amor, eu estou indo para o Iraque. Aí, irmão, minha esposa ficou preocupada. Ela falou, você não vai não, porque está perigoso. Eu falei, eu vou sim, e vai ser bênção demais. E ela começou a ficar preocupada comigo por grandes dias. E todas as vezes eu falei, amor, ela falou, mas amor, toma cuidado. Eu falei, quase que eu falei, mulher que tem eu contigo, mulher. Mas eu não falei, porque eu ia dormir no sofá, era a verdade.
E aí tem que usar de sabedoria. Mas faz uma mulher, deixa eu ir, mulher. E aí depois o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, ela me abençoou, então vai em nome de Jesus, eu vou estar orando por você. Amado, você acha que não me deu medinho? Aí olha que eu vi aquelas árvores, pessoal, um cabo de vassoura, irmão. Mas você não pode ser movido por opinião, você precisa ser movido por convicção. Aleluia. E a convicção que vinha no meu coração é que o Senhor estaria comigo em todos os lugares. Aleluia. Então quando eu cheguei no Iraque, quando eu estava indo para o Iraque, pensa no gatinho, irmão. Mas quando chegou lá no Iraque, pensa no leão, irmão. O Espírito Santo me encheu de tal forma que eu falei, vamos para dentro, pastor Melo, vai ser bênção demais. Quando a gente entrou para dentro, irmão, a gente começou a orar pelas pessoas. E lá no Iraque, o Senhor curou um senhor de surdez. Então, querido, você precisa desenvolver a sua fé. Você percebe o texto bíblico que você leu, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu me lembro de um dia que nós estávamos lá na Irlanda do Norte. E naquela manhã estava muito frio, frio demais, e era a nossa folga. E eu acordei naquela manhã com uma convicção: Jesus vai curar alguém hoje. Jesus vai curar. Imagina você com cafezinho preto, comendo pão, e o Espírito Santo: eu vou curar alguém hoje, eu vou curar alguém hoje. E eu falei com a minha esposa, eu falei: amor, Jesus vai curar alguém hoje. Vai ter um evento aqui na cidade, vamos lá? Ela: capaz mesmo, amor, tá frio, tá chovendo. Eu falei: mulher, vamos pra cima, o negócio vai acontecer. Aí a gente pegou a blusa, o agasalho e fomos para esse evento que estava tendo lá na Europa, na Irlanda do Norte. Quando a gente chegou lá, irmão, a gente tava tipo que nem os caça-fantasmas lá, só que nós éramos os caça-enfermos. Eu falei: mulher, olha quem tá enfermo aí e vamos pra cima. Aí a gente começou a olhar fisicamente quem estava enfermo, quem não estava. Aí nós olhamos pro lado, havia uma mulher lá que estava de muleta. Eu falei: olha lá, amor. Aí nós olhamos, tinha uma mulher de muleta. Eu falei: vamos lá, amor. Ela falou: eu falei: então vai você, então que eu vou ficar aqui só na intercessão, orando por você. Ela falou: não, vamos lá, amor. Eu falei: então demorou, vamos junto. Irmão, tinha uma multidão. Aí você imagina, você chega do nada, uma pessoa que está de muleta, o povo, todo mundo vai orar para você, sim ou não? O povo começou a olhar para nós. Eu falei: meu Pai da glória, o negócio tem que pegar aqui, Jesus. A gente orou, querido, a gente agachou, colocamos as mãos sobre a perna daquela mulher. Quando nós terminamos de orar, aquela mulher tinha sido curada na hora. E ela começou a chorar. Eu falei: então mexe as pernas que eu quero ver. Ela começou a mexer as pernas assim. Ela nos abraçou feliz, sorrindo, chorando. Aí a gente ficou feliz. Aí depois a gente ficou para trás dela. A gente foi uns 3 metros para trás dela. Aí a gente começou a ver aquela mulher, pastor Jesus, só mexendo as pernas aqui. E a gente só ganhando assim, né? Só mexendo as pernas aqui e tal. E aí de repente aquela mulher começou a chorar mais. E ela chamou o marido dela que estava na frente dela: olha, veio um casal, ela orou por mim, eu fui curado. O marido dela perguntou: mas quem é o casal? Eu não sei. Quando ela olhou para trás, ela já estava aqui, ó, só filmando ela aqui, esqueci. Foi aquele casal ali. E aí o marido dela, irmão, veio chorando, amado, agradecendo a Deus. Ele falou assim: amado, faz 8 anos que a minha esposa não andava sem as muletas. Depois que o evento acabou, depois de 3 horas o evento tinha acabado, eu e minha esposa, nós estávamos dentro do carro, nós estávamos indo embora. Quando nós olhamos pela janela, quem é que estava andando com a muleta nas costas? A mulher. Mas, amados, você percebe que isso está totalmente acessível a você? Amém. Eu estou compartilhando coisas aqui que aconteceram com a gente, mas eu estou compartilhando um processo para se chegar ao milagre. Querido, eu quero falar para você que o processo é simples, mas o resultado é extraordinário. O Espírito Santo fala conosco diariamente. Você já teve alguma roda de colegas, de amigos, e naquela roda algum colega seu começou a falar besteira, começou a falar asneira, piada suja? Já aconteceu isso com você? Ou esse negócio acontece lá pros lados de Bragança Paulista? Acontece esse negócio aqui em São Paulo, gente? O que acontece dentro de você? Existe uma voz dentro de você dizendo o que para você? Sai fora. Sim ou não? Sim. Irmão, quem é, pelo amor de Deus, me responda, igreja. Quem é que está falando com você? O Espírito Santo. Amado, você percebe que o Espírito Santo, ele quer conduzir acerca de todas as coisas. Mas uma coisa é a gente ouvir e outra coisa é a gente corresponder. Na igreja a mesma coisa.
Quando junta aqueles crentes assim que sabe, parece que está escorrendo o veneno no cano da boca, começa a falar mal de todo mundo. Mas eu sei que isso daqui é só pro lado de Bragança que acontece esse negócio lá. E aí, quem é que está falando com você naquele momento? Sai daí. Não conversa isso. Não fala isso. É o Espírito Santo. Então, amados, se você começar a entender isso nesta noite, vai acontecer uma metanoia. Foi isso que Jesus propôs: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrepender no original é metanoia, é transformar a nossa mentalidade. Amado, se você permitir que o Espírito Santo vire essa chave dentro de você, você começará a viver uma atmosfera nunca antes vivida por você, amado. Você começará a ser conduzido pelo Espírito Santo o tempo todo. Irmãos, eu conheço, presta atenção nisso, eu conheço irmãos na fé, ricos. Irmão, pensa nos camaradas cheios da mufufa, irmãos. Mas você sabe o que esses camaradas de Deus fazem? Antes de eles fecharem qualquer negócio, eles vão para o quarto secreto, eles vão para o lugar da oração, eles perguntam: Espírito Santo, eu devo fazer isso, sim ou não? Espírito Santo, você me permite fazer isso? E esses camaradas estão enriquecendo. Por quê? Porque eles entenderam que a forma de se enriquecer é ouvindo a pessoa do Espírito Santo. Amado, você viu o que nós acabamos de ler? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu me lembro de uma vez, amado, eu não estou falando aqui acerca dos dons espirituais que está classificado em 1 Coríntios capítulo 12. Eu estou falando sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez que eu estava na Jordânia e eu vi um camarada lá, nunca tinha visto ele na minha vida, e veio dentro de mim um testemunho dizendo: ele é profeta. Ele é profeta. Eu falei: de novo esse negócio, gente. Ele é profeta. Eu falei: quer saber de uma coisa? Agora eu vou para cima mesmo. Só que antes de eu ir para cima, eu fui sondar a terra, não é verdade? Vai ficar dando mancada aí? Eu sondei a terra. Eu estava numa manhã. Eu não tinha chegado no irmão, estava numa manhã, eu perguntei para o pastor, eu falei: você conhece esse grupo que está aqui? Ô, César, eu conheço e tal. Eu falei: e aquele camarada ali, você conhece? Ele: ô, César, eu conheço. Eu posso te falar uma coisa? Ele é profeta. Vamos, rapaz. É mesmo, pastor? Fala mais sobre isso. Ele é profeta, Jesus usa ele em cura lá na Europa. Eu falei: então beleza, pastor, demorou. No dia seguinte, irmão, já enquadrei o irmão, mas na maior humildade, querido. Cheguei no irmão e falei: irmão, faz sentido para você a palavra profecia? Quando eu falei isso, ele encheu o olho de lágrimas, ele começou a chorar. Ele falou: faz. Ele: por quê? Eu dou um recado de Deus para você. Você percebe que o Senhor quer lhe usar para você abençoar essa comunidade através dos seus dons e dos seus talentos. Mas, querido, você precisa corresponder. E você vai começar a perceber que fluir nos dons espirituais, fluir debaixo da liderança do Espírito Santo, é muito mais simples do que complexo. Simplesmente você precisa obedecer. Aí você pergunta se é assim: ok, até aqui eu entendi. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém. Mas como é que eu vou saber quando é o Senhor que está falando comigo ou quando é a coisa da minha mente? É uma pergunta boa, não é verdade, gente? Porque eu já fiz essa pergunta diversas vezes. A primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo sempre vai estar em concordância com a sua. O Espírito Santo nunca vai falar para você fazer algo que não esteja na palavra. Ok, Cezinha, eu entendi. O Espírito Santo me pediu para eu fazer algo, está na palavra, mas e agora? Tem alguma outra coisa? Agora, irmão, é obedecer. Você sabe o que muitas das vezes, eu vou contar isso aqui só para você, que nós já é só família aqui, né? Irmão, você sabe o que nos impede muitas das vezes de fluirmos na liderança do Espírito Santo para sermos bênçãos, tanto aqui na igreja como na rua? Muitas das vezes é a nossa dignidade. Mas será? Jesus falou para você orar por uma pessoa enferma. Mas será que vai acontecer a cura mesmo? Mas será que Jesus vai curar mesmo? Rapaz, e se eu orar e não acontecer nada? Você percebe o quanto que a sua dignidade te impede de você fluir em Deus? Porque, querido, todas as vezes que o Espírito Santo pedir para você fazer algo, você vai ter que lutar consigo mesmo, principalmente com o seu orgulho. A pergunta que eu lhe faço é: aonde é que existia dignidade em morrer numa cruz? Aonde é que existia dignidade
em você ser chicoteado em praça pública. Havia dignidade nisso, querido? Não. Porque os discípulos entenderam que para eles ganhar mais, eles precisavam perder. E às vezes, o que me impedia de eu fluir na liderança do Espírito Santo era eu mesmo, com o meu orgulho, mas em si. Mas, amados, se você não estiver disposto a pagar o preço, nada vai acontecer na sua vida. Esses dias, na semana retrasada, eu e minha esposa, nós estávamos em Sorocaba pregando. E veio 2 rapazes que estavam enfermos. E isso, irmão, na frente de toda a igreja. O rapaz, um estava com perna inchada e o outro estava com dor nas costas. Você acha que dentro de mim não vê aquela vozinha? E se você orar e não acontecer nada? Mas eu falei para mim mesmo, eu estou disposto a perder. Eu estou disposto a passar por vergonha se assim for necessário. Eu chamei os 2 rapazes. Quando os 2 rapazes, um foi curado da perna, você foi curado, meu irmão, então sai correndo que eu quero ver. O camarada saiu correndo no meio da igreja, aí a igreja já começa a glorificar a Deus. Chegou o outro, irmão, eu tô com dor nas costas, e as costas dele estavam travadas, amados. Depois que nós terminamos de orar por ele, ele começou a fazer os movimentos, ele falou, eu não conseguia carregar Pedro. Eu falei, se eu não conseguir, então me pega no colo que eu quero ver. Ele me pegou no colo, pastor. E aí a igreja vai lá pra cima, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Mas, amados, o que eu estou compartilhando com vocês é uma coisa interna e pessoal minha. E eu aprendi isso, que para eu fluir mais no Espírito Santo, eu preciso aprender a perder o meu orgulho, para deixar que o Espírito Santo me conduza, sempre, em todo lugar e em toda hora. Cezinha, o Espírito Santo fala com você em todo o tempo? Não, querido, mas em todo o tempo eu estou com o meu coração guardado para ouvi-lo. Aleluia. Aleluia. E, amados, já teve momentos de você, às vezes, tretar com a sua esposa. A gente não fala tretar, a gente fala excesso de comunhão, não é verdade? Rolou lá um excesso de comunhão, e aí você falou uma coisa que não devia, ou a sua esposa falou. Depois, quem é que vem em você falar no seu coração para você conversar? O Espírito Santo. Uma vez aconteceu isso comigo e com a minha esposa. A gente estava num excesso de comunhão tremendo, e aí eu falei alguma coisa que não foi legal, e aí a minha esposa já ficou brava. Isso lá pro lado do Oriente Médio, irmão. O que acontece lá também, né? Isso lá do Oriente Médio. Eu falei, oh, Jesus, me ajuda. E o Espírito Santo começou a trabalhar comigo, mano. E a primeira coisa que você precisa entender é que todas as vezes que o Senhor vai falar com você, você precisa estar disposto a perder, para você ganhar mais dele. E aí eu falei, quer saber, eu abro mão. Aí a minha esposa estava cozinhando lá, e aí eu coloquei uma musiquinha, né, velho? Que já tem que preparar o ambiente. Eu coloquei uma musiquinha lá, eu falei, oh amor, me perdoa. E aí, irmão, foi uma grande bênção. A mulher me perdoou e foi bênção demais. Agora, amados, se eu tivesse o meu coração duro, quer saber, essa mulher é assim, e eu não vou falar, é nada. Amados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que eu quero dizer para você é que no seu casamento, no seu emprego, na sua faculdade, na sua igreja, em todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo quer lhe conduzir. E se você começar a corresponder ao Espírito Santo de uma forma a qual o Espírito Santo te oriente, você viverá em um outro patamar. Agora, a pergunta é, o que nos impede? Porque é outra coisa interessante, ó. O que nos impede de fluirmos na liderança do Espírito Santo? Porque, irmão, infelizmente, existe crentes folgados. Sim ou não? Que acha que pode mandar no Espírito Santo, em nome de Jesus, faz isso. Amados, não é a questão apenas do nome de Jesus, mas é o posicionamento que você toma no reino de Deus para você usar o nome de Jesus. O Espírito Santo, querido, você não manda nele, amado. Presta atenção nisso. Você não é o patrão do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo quer fazer com você, ele quer fazer com você. É together, amado, é junto. Tudo que o Espírito Santo, qualquer milagre que o Eterno for fazer na sua vida, vai ser junto com você, vai ter que ter uma participação sua. É por isso que nós temos fé. A fé é o combustível que move Deus ao nosso favor, sim ou não? Então nós precisamos nos posicionar para que o milagre aconteça junto com o Espírito Santo. Nós precisamos corresponder. Agora a pergunta é, o que nos impede de correspondermos ao Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23.
Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Todos acharam? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Sim ou não? Sim. Amados, preste atenção nisso, por favor. Existem 3 entradas no seu coração. Se você estiver anotando isso, escreva isso. Existem 3 entradas no seu coração que você precisa guardar, a qual eu também tive que guardar. Porque às vezes, irmão, o pau que bate no Chico também bate no Francisco. Tudo que eu estou compartilhando com vocês são processos que eu e a minha esposa passamos, amado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A primeira entrada que você precisa guardar, se você quer viver mais debaixo da liderança do Espírito Santo, é: guarda os teus olhos. Jesus falou: olha, que se os teus olhos forem bons, então haverá luz sobre o teu corpo. Amado, guarda os teus olhos. Presta atenção, querido, no que você anda assistindo. Amados, se você está assistindo uma cena de filme e você sabe que naquele filme vai ter uma cena de sexo, o que é que vai ficar gravado na sua cabeça? O Bob Esponja? O que é então, irmãos? Existe uma grande probabilidade de essa cena ser gravada na sua mente. E aí, querido, o inimigo vai começar a trabalhar em cima disso. E eu estou usando só um exemplo, amados. Amado, guarda os teus olhos. Se você não guardar os teus olhos, o seu corpo ficará em trevas. Na vida, amado, tudo é uma questão de perspectiva. Quando Davi estava para enfrentar Golias, todo mundo estava preocupado com Davi. Davi, olha lá, Davi, a mãozona dele. Davi, olha lá a espadona dele. Davi, olha lá o escudão dele. E Davi falou: gente, olha lá o testão dele. Não é verdade? Sim ou não? Davi estava demais. Davi estava mirando o testão de Golias. Por quê? Porque a vida tudo é uma questão de perspectiva. E como é que você vai ter uma perspectiva do reino, uma perspectiva boa, se os seus olhos estão embaçados? Fala para mim. Porque, irmão, se você quiser ver defeito, você vai ver defeito. Mas se você quer enxergar as coisas boas, você vai ver coisas boas. Por quê? Porque se os seus olhos forem bons, haverá luz sobre o teu corpo. A segunda entrada que você precisa guardar nessa noite, você diz: eu já guardo, então redobra as trancas, irmãos. Se você não guarda, então preste atenção. A segunda entrada que você precisa guardar são os teus ouvidos. Amados, quantas vezes o Senhor, o Espírito Santo, usou a vida do pastorzão aqui para pregar e foi uma bênção, glória. A palavra falou com você, o Espírito Santo plantou uma semente. Você chega na sua casa e começa a ouvir asneira. Começa a ouvir aquele parente que não sabe de nada, não conhece a Deus, e você começa a ouvir aquilo. Amado, aquela palavra vai roubar a semente que o Espírito Santo plantou no seu coração. Quantas vezes você já compartilhou projetos, sonhos com uma pessoa e essa pessoa foi super negativa? Ih, não vai dar certo não. Você está louco, rapaz? Olha o orçamento que você está levantando para construir isso, para fazer aquilo. Amados, nós precisamos guardar os nossos ouvidos. E quando eu comecei a guardar mais os meus ouvidos acerca das coisas que eu ouvia, eu comecei a fluir mais debaixo da liderança do Espírito Santo. A terceira entrada que você precisa guardar nessa noite é a sua boca. Olha para o irmão que está do seu lado, carinhosamente, com um sorriso colgado, e fala assim: irmão, guarda a sua boca, em nome de Jesus. Por quê? Uma vez os fariseus chegaram até Jesus e falaram assim: Jesus, os seus discípulos não lavam a mão não? Jesus falou assim: gente, olhem para cá. Os fariseus enquadraram Jesus tentando tirar uma resposta de Jesus. Olha, os seus discípulos não estão lavando a mão não? O que Jesus falou para os camaradas? O que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Amados, dentro de você, que você não sabia disso até agora, mas eu vou falar. Dentro de você existe uma fábrica. E a sua boca fala daquilo que a sua fábrica está produzindo. O seu coração é uma fábrica. E tudo aquilo que sai da sua boca é o que você está produzindo dentro de você. Se você só fala asneira, irmão, é porque é só asneira que você está pensando.
Se você fala palavras de bênção, se você fala palavras de uma perspectiva boa, é porque o seu coração está produzindo isso. Então eu comecei a guardar mais na minha boca. Tinha momentos que dava vontade de falar, mas eu não falava. Por quê? Porque, querido, você é o guardião do seu coração. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é o guardião do seu coração. Para ficar mais simples, falar, você é o porteiro do seu coração. Amados, você é o único responsável do seu coração. Ninguém mais tem esse poder. Então, como é que eu vou ouvir o Espírito Santo e conduzir, corresponder ao Espírito Santo, se eu só ouço besteira, se eu só vejo besteira e se eu só falo? Dificilmente você vai viver uma vida extraordinária cristã. Porque para que você possa fluir no sobrenatural, você precisa guardar essas entradas no seu coração. O irmão Cezinho já guarda, então irmão, redobra aí. Porque os dias não estão